falar de esporte? Ontem, bem amigos, chega pra cá, aqui na sua TV Tambaú, já de volta com a gente aqui, cadê ele, Cristiano Sacramento, meu São Paulo ontem, São Paulo ontem, viu aí o orgulho do Brasil, qual foi ontem? Feliz, Derli, muito feliz você e toda a nação São Paulina aqui na Paraíba. O São Paulo venceu ontem, quebrou um tabu de 8 jogos, nunca havia vencido o Racing na história e venceu num momento importante, garantindo uma quebra de um jejum desses 9 jogos em toda a história e também garantindo a classificação às quartas de final da Taça Libertadores. Vamos ver na reportagem um resumo de Racing 1, São Paulo 3. Pressionado, o tricolor teria que ir atrás da vitória a todo custo. Assim que a bola rolou, o São Paulo chegou aos 9 minutos com Sara. Tirou do goleiro, essa bola passou perto. Aos 20, a trave aparece como estrela. Os argentinos só responderam depois dos 40 minutos. E ainda na etapa inicial, Rigoni abriu o placar aproveitando o rebote da trave. Gol! No segundo tempo, mais Rigoni. São Paulo 2, Racing 0. É do São Paulo! O terceiro do tricolor foi de Marquinhos, após passe de Rigoni. É do São Paulo! Os argentinos diminuíram com Correia, 3-1. No agregado, São Paulo 4, Racing 2. Com essa vitória, o São Paulo garante mais de 7 milhões nos seus cofres. 7 milhões e 600 mil reais, mais ou menos isso que custou esse avanço de fase para as quartas de final para a equipe do São Paulo, que pode encarar o Palmeiras, um dos seus arquirrivais na próxima fase da Taça Libertadores nas quartas de final. Vamos falar de outra equipe que jogou ontem. O Atlético Mineiro empatou em 0-0 com o Boca Juniors. O resultado se repetiu, 0-0 também na Bombonera, e a disputa foi para a cobrança das penalidades. Nós temos algumas imagens para você. O Hulk perdeu o pênalti. Você está vendo aí o paraibano se lamentando bastante. E aí, na sequência, o Rojo fez, o Everson defendendo também para a equipe do Atlético Mineiro, e nessa sequência toda, 3-1 nos pênaltis para o Galo Mineiro. De destaque foi o goleiro Everson, que fez 2 defesas, 3-1 para o Galo, e ele, além de fazer as 2 defesas, deu a voz da vitória do Atlético Mineiro nos pênaltis. Esse pênalti que você está vendo aí, grande golaço do goleiro Everson, destaque no jogo de ontem do Atlético Mineiro contra o Boca Juniors. E olha, essa comemoração aí deu espaço a uma reação nada agradável e mais condenável dos jogadores do Boca Juniors, que não aceitaram ser derrotados para o Atlético Mineiro. A gente tem imagens da reação do Boca Juniors. Jogadores fizeram uma grande confusão depois do jogo, após o apito final. Você está vendo essas imagens aí gravadas pelos jogadores do Atlético Mineiro. Jogadores do Boca Juniors na zona mista levaram inclusive bebedores de água, jogando para todo lado, ameaçando os jogadores do Atlético Mineiro e chegando até a porta do vestiário do Atlético Mineiro. Condenável essa postura dos jogadores do Boca Juniors. Futebol argentino não precisa disso. Acabou de vencer uma Copa América e você está vendo essas imagens aí lamentáveis. E eu diria até, Erli, que em respeito ao torcedor paraibano, a gente não mostra as piores imagens desse momento aí complicadíssimo dos jogadores do Boca Juniors, que não souberam perder. Faço feito bem já ontem no depoimento, o apresentador aqui do Arena SBT. Se você torce para um clube argentino, lamento para você. O Galo Mineiro está classificado às quartas de final da Taça Libertadores. Jogadores do Boca prestaram depoimento por 12 horas seguidas, acabaram de ser liberados no fim dessa manhã e o clube foi punido em R$3 mil de penalidade. Vai ter que, portanto, desembolsar esse valor em razão dessas cenas lamentáveis. Uma última informação antes da gente passar para os jogos de hoje: a partida do Fluminense contra o Cerro Porteño, que nós anunciamos ontem que seria realizada no Maracanã, foi adiada. Isso em razão da morte do filho do treinador do Cerro Porteño. Ele infelizmente foi vítima de um acidente de carro no último fim de semana e ontem o Fluminense concordou em adiar a partida de volta pela Libertadores contra o Cerro Porteño. Nossos sentimentos a todos, claro, do clube paraguaio. Vamos falar agora dos jogos de hoje. As equipes que entram em campo: tem Palmeiras e Flamengo defendendo a classificação para o Brasil.
Palmeiras e Universidade Católica jogam às 7h15 da noite em São Paulo. E aí nós temos Argentinos Júniors e River Plate, 1-1 no jogo da ida. A gente lembra, inclusive, daí saiu o adversário do Atlético Mineiro. Flamengo e Defensa e Justiça, 9h30 da noite. O jogo vai ser realizado em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O Flamengo venceu por 1-0 na ida. E também teremos Barcelona e Vélez. 1-0 para o Vélez no jogo da ida. Esses são jogos da volta pela Taça Libertadores, hoje com Flamengo e Palmeiras em campo. Amanhã quem joga é o Internacional e a gente vai seguir na torcida aqui pelas nossas equipes. Para finalizar, as equipes paraibanas, Botafogo, 13, Campinense e Souza, voltaram ao trabalho no meio de semana, visando mais um fim de semana decisivo na Série C e D do Campeonato Brasileiro. E o zagueiro William Machado, na coletiva tradicional, foi questionado pela nossa equipe sobre o rendimento dele dentro de campo. Ele que foi considerado destaque no jogo contra a Jacuipense, falou à nossa equipe. Vamos ver. Avaliou não só a minha atuação, como a atuação de todo o grupo como positiva. Se bem que ali atrás a gente, em alguns momentos, proporcionou algumas chances para a equipe deles. Mas eu acho que, no geral, a gente teve uma postura boa fora de casa. Tivemos chance de ganhar o jogo também. Eu acho que isso que é importante, a gente conseguiu manter o nosso nível de atuação. Mas acho que no contexto geral a gente fez uma partida boa, assim como na partida contra o Manaus. Eu acho que a diferença do jogo do Manaus para a Jacuipense, que do Manaus a gente se impôs um pouco mais por estar jogando em casa. Mas eu acho que a tônica do campeonato é essa. Independente jogando fora de casa ou dentro, a gente tem que pontuar. E a gente conseguiu um ponto lá na Bahia, que nos manteve no G4. E agora vamos em busca do próximo 3 pontos na partida diante do Santa Cruz. Pois é, o Belo encara o Santa Cruz nesse fim de semana. O Santa que ainda não venceu na Série C, é lanterna. O Santa que está no caminho para a Série D do futebol brasileiro. E a gente vai torcer bastante pelo Belo no próximo fim de semana. É isso, Erli. Hoje tem Palmeiras e Flamengo em campo. Amanhã a gente volta. O Galo e o São Paulo estão classificados. Obrigado. Estamos aí. Entre os grandes, és o primeiro. Está no hino de São Paulo. 13h13 agora. Deixa eu falar para você rapidinho. Quer trocar a lataria do seu veículo, do seu carro? Procura a Uri Autopeças. Tá condições